Você já se sentiu como uma onda no mar? Um dia firme, cheio de fé, acreditando que Deus está no controle, e no outro, abatido pela dúvida, questionando se Ele realmente vai agir? Se essa realidade já passou pelo seu coração, fica comigo até o final, porque a palavra de hoje vai transformar a sua maneira de enxergar a fé e vai te ajudar a firmar o coração em Deus. O vento inconstante da dúvida não vai mais dominar você. Hoje é o dia de estabilidade espiritual na sua vida. O apóstolo Tiago, em sua carta, traz uma palavra muito clara. Ele diz em Tiago, capítulo 1, versículos 6 ao 8: Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Essa passagem é como um espelho para nós. Tiago não está falando de uma dúvida momentânea, de uma pergunta sincera, mas de um coração dividido, que ora acredita em Deus e ora volta atrás. Ele fala de alguém que não consegue permanecer firme, alguém que tem uma mente dúbia, instável, que se deixa levar pelos ventos da insegurança, pelas notícias ruins, pelas circunstâncias da vida. E essa instabilidade é como uma onda do mar. Nunca para no mesmo lugar, nunca permanece em pé, sempre sendo jogada de um lado para outro. Agora pare para pensar. Quantas vezes você já orou pedindo algo a Deus, mas dentro de você havia aquela voz dizendo: será que Ele vai mesmo responder? Será que eu mereço? Será que é possível? Essa voz é o vento da dúvida tentando soprar contra a sua fé. E Tiago nos alerta. Se nós pedimos sem fé, se pedimos com um coração inconstante, não podemos esperar receber do Senhor. Mas por que isso acontece? Será que Deus não tem poder? Claro que tem. Será que Ele não quer nos abençoar? Claro que quer. Mas Deus não negocia com a dúvida. Deus responde à fé. A fé é a chave que abre a porta das promessas. Jesus mesmo disse em Mateus, capítulo 21, versículo 22. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Perceba, a condição é crer, não duvidar. A dúvida nos desconecta de Deus, mas a fé nos conecta diretamente ao trono da graça. E talvez você esteja pensando, mas como eu posso ter fé se as circunstâncias estão contra mim? Como manter o coração firme quando tudo parece dar errado? A resposta está na confiança plena na palavra de Deus. O segredo é firmar a sua mente e o seu coração naquilo que Deus já disse, e não naquilo que os ventos da vida estão soprando. Olha o exemplo de Pedro. Em Mateus, capítulo 14, versículos 28 ao 30, quando Jesus vinha andando sobre o mar, Pedro disse: Senhor, se és tu, manda-me ir até contigo por cima das águas. E Jesus disse: Vem. Então Pedro saiu do barco e começou a andar sobre as águas. Enquanto os olhos dele estavam em Jesus, ele permaneceu firme. Mas quando ele reparou no vento forte, teve medo e começou a afundar. Esse é o retrato da dúvida. Enquanto os olhos estavam em Cristo, Pedro experimentou o impossível. Mas quando deu ouvidos ao vento, perdeu o equilíbrio e afundou. Assim acontece conosco. Enquanto nossos olhos estão em Jesus, firmados na palavra, caminhamos em vitória. Mas quando olhamos para as circunstâncias, para os ventos, para as notícias, começamos a duvidar e afundar. E eu quero te perguntar, em quem você está fixando seus olhos? No vento da dúvida ou no autor e consumador da sua fé, que é Jesus Cristo? A inconstância não é apenas uma fraqueza, ela é uma prisão. Um coração inconstante nunca desfruta da plenitude de Deus porque nunca consegue permanecer no lugar de confiança. Hoje, a palavra de Deus está chamando você para romper com essa prisão e firmar o seu coração. E como fazer isso? Primeiro, reconhecendo que a fé não é um sentimento. A fé é uma decisão. Você pode estar sentindo medo, pode estar enfrentando dificuldades, mas ainda assim pode decidir confiar em Deus. Em segundo lugar, a fé precisa ser alimentada. Romanos, capítulo 10, versículo 17 diz: De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Se você quer vencer a dúvida, precisa se encher da palavra. É a palavra que fortalece a fé. Muitos cristãos caem na armadilha de querer sentir fé antes de agir, mas a fé verdadeira nasce quando você escolhe acreditar no que Deus disse, mesmo que as circunstâncias digam o contrário. A fé não espera sentir, a fé decide confiar. E é aí que o vento da dúvida perde a força. O vento sopra, mas não derruba uma árvore com raízes profundas, e as suas raízes precisam estar na palavra,
não na emoção, não nas circunstâncias, mas na promessa imutável de Deus. Vou te dar um exemplo prático. Imagine alguém que está enfrentando uma enfermidade. O vento da dúvida sopra. Você não vai ser curado, já tentou de tudo, não tem jeito. Mas essa pessoa olha para a palavra e declara Isaías, capítulo 53, versículo 5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Essa declaração da palavra é o alimento da fé. Outro exemplo, alguém passando por luta financeira. O vento sopra. Não tem saída, você não vai conseguir. Mas essa pessoa olha para Filipenses, capítulo 4, versículo 19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Essa promessa sustenta a fé. Você percebe? A dúvida sempre vai soprar, mas quando a palavra está em você, ela se torna o seu escudo. A fé não elimina os ventos, mas impede que eles te derrubem. E eu sei que talvez você esteja passando exatamente por esse conflito. Um coração dividido, uma mente oscilando entre confiar e temer, entre acreditar e desistir. Mas Deus te trouxe até aqui porque Ele quer firmar o seu coração hoje. O homem de ânimo dobre, diz Tiago, é inconstante em todos os seus caminhos. Ou seja, a dúvida não afeta só uma área da sua vida, ela se espalha. Mas quando você escolhe crer, quando você decide ser constante, isso também transforma todas as áreas. Não é à toa que Hebreus, capítulo 11, versículo 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Porque Deus não quer só que você acredite na existência dele, Ele quer que você confie de todo o coração. Hoje, o Espírito Santo está dizendo: pare de oscilar, firme-se em mim. Não seja levado pelos ventos, mas permaneça no lugar da fé. E quando você faz isso, algo sobrenatural acontece. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarda o seu coração e a sua mente. A ansiedade vai embora, o medo perde a força e você passa a caminhar sobre as águas, mesmo em meio à tempestade. Agora feche os olhos um instante e reflita. Em qual área da sua vida você tem sido inconstante? Onde a dúvida tem te paralisado? Entregue isso agora diante de Deus. Ele é fiel para te fortalecer. Se existe algo que Deus deseja para a sua vida, é constância espiritual. Um coração firmado, uma mente estabilizada na confiança. Porque é isso que diferencia o cristão que apenas começa bem daquele que termina a corrida da fé com vitória. A dúvida pode até aparecer, mas ela não pode governar. Você não foi chamado para ser levado pelo vento, mas para andar no caminho sólido da confiança em Cristo. E para consolidar essa palavra, vamos olhar para alguns exemplos bíblicos de constância. Abraão é chamado de pai da fé. Em Romanos, capítulo 4, versículos 20 e 21 está escrito: e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para cumprir. Abraão não viu a promessa de imediato. Ele esperou anos até que Isaque nascesse, mas em nenhum momento abandonou a confiança. Ele não olhou para a idade avançada, não olhou para as circunstâncias impossíveis. Ele firmou o coração em Deus. Esse é o segredo. Não olhar para o vento, mas para o Deus que sopra sobre todas as coisas. Abraão entendeu que o caráter de Deus é confiável. Ele não mente, ele não falha, ele não volta atrás. O mesmo Deus que sustentou Abraão é o Deus que hoje sustenta você. Outro exemplo é Josué. Quando Moisés morreu e o povo de Israel estava diante da terra prometida, Deus falou a Josué em Josué, capítulo 1, versículo 9: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Deus estava ensinando a Josué que a vitória não viria de sentimentos, mas da certeza de que ele estava presente. A constância nasce quando você crê que Deus está com você em todo lugar, em todo tempo. E Jesus também nos deixou uma palavra poderosa em João, capítulo 15, versículo 7. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. O segredo da constância está em permanecer em Cristo. Não é apenas buscar a Deus em momentos de crise, mas viver conectado a Ele diariamente. Quando a sua raiz está nele, nenhum vento é capaz de te derrubar. Agora pense em algo importante. A dúvida não apenas rouba as nossas bênçãos,
mas também rouba o nosso testemunho, porque o mundo está olhando para nós. E quando veem um cristão inconstante, que ora crê e ora murmura, que ora celebra e ora se desespera, isso gera escândalo. Mas quando veem alguém constante, alguém que confia em Deus mesmo no meio da tempestade, isso gera esperança. O apóstolo Paulo escreveu em 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Perceba, a constância é fruto da certeza de que em Deus nada é em vão. E talvez agora você esteja pensando, mas eu já tentei ser constante e não consegui, sempre volto a oscilar. Eu quero te dizer que a constância não vem da sua força, mas da graça de Deus. O Espírito Santo é quem te fortalece. Ele é chamado de Consolador porque está ao nosso lado para nos sustentar quando as nossas pernas tremem. Então, em vez de tentar sozinho, renda-se. Peça ajuda ao Espírito Santo. Diga: Senhor, fortalece a minha fé, firma o meu coração, não me deixe ser levado pelo vento da dúvida. Ele vai te ouvir, porque essa é a vontade de Deus. Te ver constante, firmado, crescendo, dando frutos. Agora, imagine por um momento como seria a sua vida se você fosse constante na fé. Imagine se você não fosse abalado pelas notícias ruins, se não fosse paralisado pelo medo, se não fosse dominado pela ansiedade. Imagine viver cada dia na certeza de que Deus está cuidando de você. É essa vida que Deus tem para você. Mas para isso é preciso decidir. A constância é uma escolha diária. Todo dia você vai precisar escolher: vou olhar para o vento ou vou olhar para Jesus? Vou alimentar a dúvida ou vou alimentar a fé? Essa decisão diária vai moldar o seu futuro espiritual. E eu quero te dar uma chave prática para vencer a inconstância: a disciplina espiritual. Leia a palavra todos os dias, mesmo quando não sentir vontade. Ore todos os dias, mesmo quando parecer seco. Louve todos os dias, mesmo quando o coração estiver apertado. A constância se constrói na repetição. Aos poucos, o vento da dúvida vai perder espaço porque a sua mente e o seu coração estarão cheios de fé. Outra chave poderosa é o testemunho. Quando você lembra das vezes que Deus já agiu na sua vida, isso fortalece a sua fé. Davi, antes de enfrentar Golias, lembrou: o Senhor me livrou do leão e do urso, ele também me livrará desse filisteu. Essa memória de vitórias passadas gerou constância no presente. Faça isso. Anote suas vitórias, conte seus testemunhos, lembre-se de onde Deus já te tirou. E, por fim, declare a palavra. A dúvida fala, mas a fé também fala. Não fique em silêncio diante da dúvida. Declare as promessas de Deus em voz alta. O inimigo precisa ouvir que você confia. O seu coração precisa ouvir que você crê. A constância é construída na declaração da palavra. Agora, eu quero orar com você. Senhor nosso Deus e Pai, eu oro pela vida desse irmão e dessa irmã que me ouvem agora. Eu peço que o Senhor fortaleça o coração deles. Que toda dúvida, todo vento de inconstância, toda mente dividida seja agora repreendida em nome de Jesus. Espírito Santo, sopra a tua paz, firma os pés desse teu filho na rocha que é Cristo. Dá-lhes constância, dá-lhes fé inabalável para que eles vivam de vitória em vitória, de glória em glória. Em nome de Jesus, amém. E agora eu quero falar diretamente com você. Se essa palavra falou ao seu coração, se você foi tocado pelo Espírito Santo, eu te convido a se inscrever no canal Nos Conectando com Deus, a compartilhar este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem e a deixar nos comentários o seu testemunho ou a sua experiência. Em que área da sua vida você precisa de mais constância? Eu vou amar ler e orar por você. Fique na paz de Cristo. Que Deus te abençoe